Oi, o meu nome é Gabriel, eu sou o autor do canal Gabriel Brasil, faço vídeos sobre a história do nosso país. Neste vídeo eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma figura central para entender o Brasil de hoje, que é o nosso ex-presidente Getúlio Vargas, o eterno GG. Eu vou dividir a história dele em 6 partes, sua vida pessoal e de sua carreira política, passando pela origem, o início de carreira, a Revolução de 30, o Estado Novo, o governo eleito, a morte dele e o seu legado. Bom, vamos começar pelo começo. A origem de Vargas. Getúlio nasceu em 1882 na cidade de São Borja, uma cidade no Rio Grande do Sul, perto da fronteira com a Argentina. Ele era filho de Cândida Dornelles e o pai era Manuel Vargas, um importante fazendeiro e político local. Ele iniciou os seus estudos em São Borja mesmo, depois ele foi para Ouro Preto, em Minas Gerais, para cursar cursos preparatórios e em 1898 ele entra para o Exército Brasileiro, servindo no 6º Batalhão de Infantaria de São Borja e permanece no Exército até 1903. Em 1904, ele entra para a Faculdade de Direito de Porto Alegre, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele se forma em 1907, atua brevemente como promotor público em Porto Alegre, na capital. Depois retorna a São Borja para se estabelecer como advogado e também com o projeto de entrar na política em mente. E aí entramos na segunda fase, a política, o início de sua carreira. Em 1909, ele se reelege como deputado estadual. Se reelege-se em 1913, só que nesse segundo mandato ele acaba rompendo com o governador da época, Borges de Medeiros, e só retorna ao parlamento gaúcho em 1917. Nesse mandato, ele assume a liderança de deputados na Assembleia Legislativa do Estado e em 1923 ele ascende como deputado federal e assume a liderança da bancada gaúcha no Congresso Nacional. 2 anos depois, ele assume o Ministério da Fazenda do governo Washington Luiz e permanece lá até dezembro de 1927. Em 1928, ele amplia sua imagem nacionalmente ao se eleger para o governo do Rio Grande do Sul e também pela sua habilidade de formar um governo de ampla coalizão, mantendo sobre sua influência todas as forças políticas do Estado. Nisso, chegamos à Revolução de 30 e o governo provisório. Insatisfeito com as eleições de 1930, Vargas encabeça uma revolução, um movimento que ocorreu na época, que tira Washington Luiz do poder e impede a posse do candidato Júlio Prestes. Nessa revolução, ele se consolida como líder do país e assume a liderança do governo provisório. 2 anos depois disso, acontece a revolta, uma revolta constitucionalista iniciada por São Paulo, que queria que o Brasil tivesse uma Assembleia Nacional Constituinte. Ele vence a revolta, esmaga a resistência paulista e consolida o seu poder, retirando poderes dos estados e concentrando o poder nas mãos do presidente. Em 1934 acontece uma Assembleia Constituinte no nosso país e ele consegue ser eleito como presidente-chefe do governo constitucional, pondo fim ao governo provisório. Chegamos ao governo constitucional, que dura pouco tempo e dá início ao Estado Novo. Vargas buscou reformas que reorganizassem as instituições brasileiras. No entanto, em 1937, ele dá um autogolpe, suspende a Constituição e funda o Estado Novo. Nesse novo regime, acontecem coisas fundamentais que duram até hoje. Acontece a criação da CLT, as leis de consolidação do trabalho, como, por exemplo, salário mínimo, carteira de trabalho, férias remuneradas, órgãos de fiscalização social, criação da justiça trabalhista, enfim, a criação dessas leis, que todos nós conhecemos até hoje, todas iniciaram nesse período. Ele também dá início ao processo de industrialização e traz diversas indústrias de base para o nosso país. Essas são as duas características marcantes.
relacionadas ao seu governo, às leis trabalhistas e ao desenvolvimento da indústria nacional. Entretanto, apesar de todos os avanços, ele é deposto num movimento formado por militares e civis em 1945, depois de um período de mais de 15 anos no poder, considerado na época e até hoje um dos líderes com mais tempo no cargo na história republicana. Agora, comentando um pouco sobre a sua vida pessoal, em 1911 ele se casou com Darcy Samanho e foram casados durante todas as suas vidas. Eles tiveram 5 filhos, chamados Lutero, Jandira, Alzira, Manuel e Getúlio Filho. Um detalhe interessante, pelo menos na minha concepção, é que a família, a esposa e os filhos de Getúlio o acompanharam de perto durante toda a vida, né, tanto na sua vida pessoal como na sua carreira política, inclusive o seu tempo como presidente da República. Enfim, chegamos ao governo eleito e à morte dele, que ocorreu de 1951 a 1954. Em 1951, depois de alguns anos afastado do poder, ele volta ao governo por meio do voto direto, com o vice Café Filho. A situação nacional era tensa, muitos grupos e setores tinham oposição a ele. Existia uma crise política, uma oposição da imprensa dita conservadora, diga-se golpista, e rumores de militares que tramavam um golpe para derrubá-lo. Desgastado pelos anos de tensões e ameaças, atira contra si mesmo no Palácio do Catete em 24 de agosto de 1954. Durante esse fato, ele escreve a Carta Testamento. Essa carta é lida depois da sua morte e até hoje. E nessa carta ele convoca o povo para preservar as conquistas sociais feitas na época dos governos dele, se defende das acusações de seus opositores. Enfim, esse evento o imortaliza na história nacional e ele se torna uma figura fundamental, considerada o pai do Brasil moderno e alguém importantíssimo para compreender o Brasil da atualidade. Se passaram mais de 70 anos desde a morte dele, mas como legado, Getúlio ainda vive por meio da modernização do Estado, nas leis trabalhistas que duram até hoje, nos benefícios econômicos das indústrias criadas durante o seu governo, na criação de instrumentos de fiscalização social e econômica. Enfim, em resumo, para qualquer pessoa que queira entender mais sobre desafios de governo, problemas sociais e trabalhistas e desenvolvimento social, a Era Vargas é uma leitura obrigatória. Afinal, durante essa época, Getúlio Vargas esteve presente em momentos em que todos esses conceitos, trabalho, governo, política, sociedade, foram profundamente trabalhados por ele. Ele fundou as leis de consolidação do trabalho, considerada uma das leis mais modernas na época, trouxe a indústria para nosso país, um país vindas de décadas de uma realidade imperial, economia voltada ao campo, e ele trouxe todos esses avanços. É uma figura complexa, com muitos admiradores e odiadores também, mas uma coisa ninguém pode negar. Ele é uma figura obrigatória para qualquer pessoa que queira conhecer o Brasil de nossos dias, e ele é fundador também do Brasil contemporâneo. Esse foi o vídeo de hoje. Se tem alguma coisa que você gostaria de comentar sobre a figura de Getúlio Vargas, gosta dele, é a favor, deixe nos comentários. Enfim, eu agradeço pela sua atenção. Se você gostou, comente, compartilha, curte, se inscreva no canal. Obrigado pela atenção.